Graça e paz, amados. Graças a Deus por vocês que estão aqui, muitos viajando, mas nós louvamos a Deus por isso. Amém? Pode sentar para poder ver aqui. Nós estamos trabalhando já algumas semanas sobre transformando circunstâncias pela confissão da palavra, vida e morte na minha boca. E a semana passada nós começamos, pensei que daríamos essa mensagem toda a semana passada, mas só consegui ficar na introdução. Então eu acredito que nós estamos num tempo em que realmente nós precisamos, como foi essa última canção, é um Deus de promessa, Deus de milagres, é um Deus que tem compromisso com a sua palavra. E eu creio, tanto tem promessas para a nossa nação, eu estava inclusive ouvindo hoje pela manhã algumas profecias, algumas palavras dadas sobre a nossa nação, e eu creio nelas, e eu creio que esse é um tempo em que Deus está começando uma grande transformação. Tem palavras sobre a igreja em Segec Santa Maria, sobre a igreja geral, mas sobre a Segec Santa Maria especificamente, e por isso nós continuamos a pregar a palavra, porque cremos que vai acontecer o que Deus falou. Tem palavras sobre cada um de nós, cada um de vocês, cada um dos que me ouvem, já ouviu palavras, já ouviu profecias, e eu creio que se nós, com a confissão da nossa boca, profetizarmos a cada dia, como diz Isaías, entrarmos em juízo com o nosso Deus, não é chegar e discutir com Deus, não. Trazer à memória, como diz Jeremias, o que me dá esperança, ou seja, levar a Deus a sua promessa. Pai, o Senhor falou tal coisa, foi o Senhor quem disse, e porque o Senhor falou, eu creio que vai se cumprir. O que nós precisamos é mudar o nosso linguajar. Por isso estamos falando desde a semana passada sobre morte e vida na minha boca. Uma pergunta, será que tem morte e vida na minha boca? E aí nós vimos esse versículo que está ali em Efésios 4:29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, ou seja, nenhuma palavra vã, nenhuma palavra sem sentido, nenhuma palavra de maldição, mas só a que for boa para promover a edificação. Por quê? Para que dê graças aos que a ouvem. Feche seus olhos. Soberano Espírito Santo, nós declaramos a nossa dependência do Senhor. O Senhor é o pastor presidente desta igreja, o Senhor é o presidente das nossas vidas. Por isso nós escancaramos o nosso coração, abrimos a nossa vida para sermos ministrados pela Tua palavra. Corre o véu, tira todo o engano e que todo e qualquer espírito maligno que queira roubar a palavra, desde já nós repreendemos, manietamos e ordenamos que bata em retirada. E a mente de cada um de nós esteja livre para receber a palavra de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Se nós formos ver os evangelhos, nós vamos ver ali em Mateus, em todos os evangelhos, mas especificamente em Mateus 12:37, nós vamos ver que Jesus ele dá uma importância muito grande para as nossas palavras. Ele não diz que pela sua prostituição você será julgado, pelo seu roubo você será julgado, pelo assassinato você será julgado. Olha o que Jesus diz: porque por tuas palavras serás justificado, ou seja, tornado justo, e por tuas palavras serás condenado. Há um grande poder naquilo que falamos. E domingo passado, nós vimos que esta geração é uma geração que está preocupada e quase que obsessivamente com o corpo, com dietas, onde tomam cuidado com o que comem, com o sal, com o sódio, ou seja, com carboidratos, com gordura. É um grande cuidado com o corpo. Nós precisamos realmente cuidar, porque é o templo do Espírito Santo. Isso a palavra diz. Mas é um cuidado excessivo com aquilo que é passageiro. Com o tempo tudo vai cair, não adianta. É só nós olharmos, vamos dar um nome mesmo,
não tem problema nenhum nisso, que foi Mr. Universo, Mr. Músculo por vários anos, Arnold Schwarzenegger. Olhar hoje, ele deve estar com seus 60 e pouco, 70, não lembro, mas se você olhar, não tem mais músculo nenhum, está tudo caído. Por quê? Porque com o tempo, a lei da gravidade, ela funciona. Então, mas nós damos um cuidado excessivo com aquilo que é passageiro, com o que vai perecer. E temos um descuido muito grande com aquilo que é eterno. Nós vimos a semana passada que um capitão de um navio, e olha que tem navios muito grandes, agora mesmo estão fazendo o segundo Titanic, que deve ser lançado, eu acho que o ano que vem, para grandes cruzeiros. Navios com quase 400 metros de comprimento, com 60 e poucos metros de altura, é muita altura. E esse grande navio, ele é conduzido por um pequeníssimo instrumento, chamado leme. E o capitão leva aquele navio para onde ele quer. E, queridos, da mesma maneira nós, com um pequeno instrumento, diz a palavra de Deus, um dos menores membros do nosso corpo, com esse instrumento, nós conduzimos o nosso corpo ou para a vida ou para a morte. Diga assim, a morte e a vida estão no poder da minha língua. E aí fala mais uma coisa, eu sou responsável pelas palavras que falo. Deixa eu só dizer uma coisa, não importa o que o outro faça. O outro pode ter feito, o outro que eu digo qualquer pessoa, seja o cônjuge, seja filho, seja pai, seja vizinho, seja patrão, ele pode ter feito o que ter feito. O que eu falo, eu sou responsável. Eu não posso falar pelo que o outro faz. Eu sou o responsável pelo que eu falo. E se o meu coração está cheio da palavra de Deus, eu não vou falar um palavrão, eu não vou falar uma palavra de maldição, uma palavra de morte, eu vou falar palavras de bênçãos. Por isso que a palavra diz, Provérbios 18, 21, a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Se eu amo falar o que não presta, eu vou comer esse fruto. Se eu amo falar a palavra de Deus, somente o que presta, é disso que eu vou me alimentar. É claro. Infelizmente, falamos o que queremos. E quando colhemos os frutos da nossa semeadura, muitas vezes, perdão da palavra, mas nós temos a cara de pau de ainda culpar Deus pelos frutos que estamos colhendo. Nós vimos a semana passada que muitos cristãos, eles dizem, até tem como uma regra praticamente de vida, dizem assim, ó, Deus nos dá problemas e doenças para que nós aprendamos, ou para aprendermos. Precisamos sofrer como Jesus para nos aperfeiçoarmos. Essa doença é um castigo de Deus. Isso não existe, não tem base bíblica para isso. A Bíblia é muito clara que quem vem para matar, roubar e destruir é o diabo. É o que está em João 10:10, parte A diz assim, ó, o ladrão, ou seja, o diabo, não vem senão para matar, roubar, matar e destruir. E aí, continuando o versículo, se tivesse escrito aqui, diria o quê? Mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então não tem esse negócio, Deus está me castigando pelo que eu fiz. Não. Nós vimos já quase 2 meses atrás, uma ministração que circunstâncias que ocorrem com cada pessoa, com cada cristão. A primeira circunstância chama-se olha os grilos. Provação. Nós sempre somos e sempre seremos provados por Deus. Quando nós não passamos pela provação, vem a segunda circunstância, que é disciplina. Deus nos disciplina. Hebreus é muito claro quando diz, Deus disciplina a todos aqueles que toma por filho. E se alguém não tem correção, essa pessoa não é filho, ela é bastardo. Então, quando nós não passamos pela provação, somos corrigidos. E Deus expõe o nosso pecado. Alguém pode dizer, mas Deus expõe
que é isso? Deus jamais vai expor alguém. Você já leu a Bíblia? O que aconteceu com Davi? Davi peca com Batseba, segundo o estudo da palavra, ele ficou por 8 meses escondendo isso. Então, quando ele foi confrontado com o profeta Natã, trouxe o seu pecado à tona, pediu perdão, sim, se arrependeu. Mas, queridos, são quase 3.000 anos de Davi até hoje, e todas as gerações sabem o que aconteceu com Davi. Isso não é exposição? Então, quando Deus disciplina, Deus expõe o nosso pecado. E a terceira circunstância que nos acontece é semeadura e colheita. Isso não tem nada a ver com Deus e nada a ver com o diabo. É aquilo que nós semeamos, isso nós colhemos. Gálatas capítulo 6, verso 7 é muito claro, porque diz assim, ó: não vos enganeis, de Deus não se zomba. Tudo quanto o homem é o ser humano, semear, isso ele vai colher. Então, quando nós semeamos, por exemplo, violência, semeamos palavras de maldição, chamamos os filhos de burro, a mulher, seu asno, ou sua baleia, ou seja o que for, é isso que nós vamos colher. E a quarta circunstância que ocorre com todos também é diabo. Quando ele vem nos tentar, quando ele vem trazer os seus problemas. Esse nós não temos que aceitar, nós temos que repreender. Amém? Provação, disciplina, semeadura e colheita, e o diabo com as suas tentações, com os seus pensamentos malignos, que ele vem para matar, roubar e destruir. Esse nós repreendemos em nome de Jesus. Queridos, a Bíblia é clara, como eu disse, quem vem para matar, roubar e destruir é o diabo. Aí, eu fiz uma pergunta semana passada, essa aqui, ó. Por quê? Que ao invés de nós procurarmos a porta que nós abrimos para o inimigo entrar, porque ao invés de nós anularmos todas as palavras negativas que falamos, e por que ao invés de buscarmos a fonte do problema, nós preferimos culpar a Deus por todos os nossos problemas e dificuldades? Por causa do orgulho. Eu tenho que achar um culpado. Eu não sou o culpado. Eu sou inocente. E é mais ou menos o espírito maligno que se move na nação brasileira. Às vezes não é nem culpa do diabo. E terceiro, a maioria das vezes o culpado somos nós mesmos. Então, tem solução. Nós podemos mudar isso. Se nós mudarmos a nossa semeadura, se nós mudarmos o que estamos plantando, naturalmente e certamente vamos mudar também o que nós colhemos, sem sombra de dúvida. Então, Jesus nos ensinou, queridos, que teremos aquilo que sai da nossa boca. Olha o que diz a palavra, e aí se nós quisermos espiritualizar, fica só no espiritual, mas isso serve para tudo. Marcos 11, 24. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes, orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Ou seja, tudo que dissermos acreditando, e é interessante, nós vemos isso também no Brasil. A mentira, ela se institucionalizou de tal maneira que as pessoas falam mentira e já acreditam nas suas mentiras. Então isso é o quê? Tudo que dissermos acreditando, ou seja, crendo, isso vai suceder, isso vai acontecer. E essa é a razão de sempre procurarmos quem concorde conosco. Eu vou falar uma coisa, porque a Bíblia diz o seguinte, ó. Também vos digo que se dois, quantos? 2 de vós concordarem na terra acerca de, o que diz aqui? Qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está no céu. Isso serve pedindo para Deus ou pedindo para o diabo, porque se não pedimos para ele, pedimos para o outro. Quando nós concordamos acerca de qualquer coisa, isso acontece, ou para o bem, ou para o mal. Isso chama-se concordância.
concordância. E essa é uma lei espiritual, queridos, que serve tanto para o crente como para o incrédulo, sem exceção. Deixa eu lhe dizer uma coisa, e aí você há de concordar. Pessoas negativas procuram pessoas que concordem com ela. Por exemplo, eu não gostei de alguém, eu começo a falar para 1, para 2, para 3, para 4, para quê? Para juntar o máximo de pessoas que concordem comigo acerca daquela situação. E é interessante, isso já é cientificamente provado, quando eu não gosto de uma coisa, por exemplo, eu vou numa loja, não gostei, eu falo para no mínimo 100 pessoas que eu não gostei daquilo. Mas se eu for e gostar, eu falo para o máximo 30 pessoas. Vê como o mal tem um poder quando nós deixamos. Veja esse exemplo. Por exemplo, uma pessoa enferma, ou passando por um problema. A pessoa está doente ou está passando por um problema. Essa pessoa, ela fala para o maior número possível de pessoas. Por quê? Porque ela parece que ela tem que achar alguém, coitadinho, está sofrendo, pobrezinha. Ela tem que achar alguém que se compadeça da situação dela. Agora, se você pegar uma pessoa saudável, você não vê uma pessoa saudável e sai por aí assim, oi, olha para mim, ó como eu estou saudável aqui, tá vendo? Isso raramente acontece, a não ser, claro, aqueles que se amam tanto, né, que ficam até em frente a espelhos e tudo, aí existe, óbvio, toda regra tem exceção. Agora, pessoa que está com um problema, ela vai procurar sempre, mas sabe por quê? Porque um sarnento, ele tem que achar outro sarnento para os dois se coçarem. Então ela vai falando até que ela acha alguém. E aí os dois ficam, mas eu tô com a dor de cabeça. Dor de cabeça, tu não sabe o que é. Eu tô com a dor que não para nunca, o meu cérebro pula. Nada, isso aí não é nada. A minha é muito pior, é dia e noite. E aí vai aumentando as coisas. Porque elas se acharam. Vão se coçar até. Isso precisa mudar. Amém? Amém, queridos? As nossas palavras podem afetar a nossa saúde, podem afetar o casamento, filhos, finanças e relacionamentos. E como nós temos nós que eu digo, as pessoas têm esse poder. Por exemplo, não está meio escuro aí? Não? Então, quando as pessoas recebiam salário, ou recebem ainda hoje, não importa que seja um salário mínimo, ou 10 ou 20 mil, ela já amaldiçoa. Esse salário de miséria, chega no dia 2 ou 3 do mês, já não tem nada, já paguei as contas, nem consigo pagar todas as contas, já se foi. Está amaldiçoando o seu salário. E quando é que esse salário vai dar para cobrir tudo? Nunca. Queridos, palavras têm poder. E essa é uma lei universal, que funciona a favor ou contra nós. Quer acreditemos, quer não. Porque o fato de não conhecermos a lei não significa que a lei não exista. Eu acredito que seria uma sumidade alguém conhecer todos os sinais de trânsito que existem. Mas mesmo não conhecendo um motorista que não obedecerá a um sinal, ele vai ser multado. Por quê? Porque a lei existe, ele conhecendo ou não. E sabe qual é a tática de Satanás? Satanás, a tática dele é inflamar. Diga inflamar. Inflamar é o quê? Aquela coisa que ficou purulenta, ficou infeccionada. É isso que ele tenta inflamar as nossas ideias com mentiras e com coisas negativas. Então ele lança esse pensamento, ou seja, ele lança essa seta inflamada, que é claro, as setas inflamadas do maligno. Ele lança contra a nossa mente. Para quê? Para que a mente fique inflamada e para que nós só pensemos nisso e para que nós acreditamos naquilo que ele lançou. E quando nós pensamos muito, nós começamos a verbalizar, nós começamos a falar.
E esses pensamentos negativos, quando saem pela nossa boca, querido, é isso que nós teremos. Por isso está aqui, ó. Nesse mesmo ano. Isso aqui é interessante. Por que tem esse versículo? Eu vou falar para vocês. Nesse mesmo ano, Isaac teve colheitas abundantes. Cada semente rendeu 100 vezes mais, porque foi abençoado pelo Senhor. Ali, o capítulo 26 começa dizendo assim, de Gênesis. Havia fome naquela terra. Havia fome porque havia uma grande seca. Mas mesmo assim, Isaac não olhou para a seca. Isaac não olhou para as circunstâncias. O Isaac não disse assim, pá, minha família vai passar mal. O meu gado vai emagrecer, vai morrer, porque não tem comida, vai faltar tudo. Não, Isaac plantou. E naquele mesmo ano, ele teve uma colheita abundante. Colheu 100 vezes mais, ou seja, 100 por 1. Isaac não olhou o que os seus olhos viam. Os seus olhos viam seca, os seus olhos viam destruição, os seus olhos viam fome, mas ele não olhou para isso. Ele simplesmente não falou o que a sua mente estava processando. Os dardos inflamados do maligno era, tem fome, tem seca, vai ter problema. Ele não olhou. Por isso guarde isso aqui, ó. Se dermos crédito às mentiras de Satanás, essas mentiras saírem pela nossa boca, é isso que nós teremos. Diga assim, ó, palavras são sementes que produzem conforme a sua espécie. Essa frase precisa ficar muito clara na nossa mente e no nosso coração. Palavras são sementes que produzem conforme a sua espécie. E alguém até pode questionar, mas não é bem assim. Então veja, como é que os mundos foram criados. Gênesis capítulo 1, verso 3 diz assim, ó, disse Deus, haja luz. E o que houve? Houve luz. Por quê? Se nós voltarmos um pouco mais, no verso 1 vai dizer assim, ó, no princípio, criou Deus os céus e a terra. O verso 2 vai dizer assim, ó, mas a terra estava sem forma, ou era sem forma e vazia, e havia o quê? Trevas sobre a face do abismo, e o Espírito pairava sobre as águas. Uma hora dessa nós vamos conversar sobre isso, mas hoje eu só vou dar uma pincelada. Entre o verso 1 e o verso 2, dizem os teólogos que houve um grande espaço de tempo. Porque Deus não faz nada que é imperfeito. E o verso 1 diz, no princípio criou Deus os céus e a terra. Já entra no 2 dizendo, a terra era sem forma e vazia. Aconteceu alguma coisa. E o Espírito pairava. O original dessa palavra é, o Espírito chocava. O Espírito estava esperando algo para chocar. E o que o Espírito chocou? A palavra de Deus. Aí diga assim, da união da palavra de Deus e do Espírito Santo, vida é gerada. Já falei, por 4 domingos seguidos, vou falar de novo. Deus não fez uma reunião. Ele não chamou assim, por exemplo, o Espírito Santo, Jesus e os arcanjos e anjos. E aí, pessoal, vem cá, rapidinho, vem cá. Olha só como está a terra. Feia, né? Vazia, sem forma. Que coisa horrível. Ele não falou. Ele olhou e disse assim, ó, haja luz. E o Espírito pegou a palavra e houve luz. Então, nenhuma, isso nós vimos no último hino que nós escutamos, nenhuma, o que nós cantamos, nenhuma situação há que não possa ser revertida pelo poder da palavra de Deus que nós falamos, porque o Espírito Santo pega esta palavra e vai o quê? Chocar, vai gerar, vai transformar, porque o nosso Deus é um Deus de milagres, é um Deus de promessa, é um Deus que nos leva pelo deserto e nos faz sair do outro lado em vitória. Posso ouvir um amém? E aí o Hebreus capítulo 11, verso 13 diz assim, ó, pela fé compreendemos que o universo foi criado por intermédio do quê? Da palavra de Deus. Deus foi dizendo, haja isso, forme-se aquilo, transforme. E Deus foi criando.
E que aquilo que pode ser visto, ou seja, aquilo que nós vemos, foi produzido a partir daquilo que não se vê. Por isso que é muito claro, Hebreus capítulo 11, verso 1, ele vai dizer o quê? A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, ou seja, não era visto. Você pode não estar vendo um casamento perfeito, você não pode não estar vendo um emprego que te dê toda a segurança, você pode não estar vendo a transformação da sua família, você pode não estar vendo a bênção, mas você profetiza, você fala, você não fala as circunstâncias, e o Espírito Santo pega isso e vai transformando, assim como Deus fez. Posso ouvir um amém? Guarde isso, ó. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Amém? Deus tem o poder criativo, diga poder criativo, que está na sua palavra. E ele decidiu dar ao homem, diga, ele decidiu dar a mim, esse mesmo poder criativo. Queridos, no planeta Terra, nós, seres humanos, somos autoridade. Deus não age, por exemplo, aqui, ó, vamos dar só um exemplo. Hoje temos eleição. Hoje já teve eleição, muitos deputados. Só foi eleito quem Deus quis. A vontade de Deus se fez. Será? Se eu pego e voto, por exemplo, num burro. Esquece esse candidato, não estou dizendo que nenhum é burro. Eu voto num burro, e aí eu quero que aquele burro seja o quê? O mais inteligente dos animais. Não vai acontecer. Se eu voto num burro, o burro que vai ser eleito. Então, nós precisamos entender que no planeta Terra, nem Deus, nem o diabo, nem o céu, nem o inferno, nem anjos, nem demônios agem a não ser através do ser humano. E oração tem duas coisas. Você ora e age. Eu oro pela redenção da nação, mas eu tenho também fazer o quê? Votar correto. Então isso é o que nós precisamos entender. Poder criativo. Então o poder criativo na minha família, não adianta não adianta orar, jejuar, mas a hora que eu olho para meu cônjuge ou para o meu filho, seu asno, seu burro, você não vai dar em nada, você não presta. Não adianta orar, porque eu estou plantando outra coisa. Então, há poder em nossas palavras para gerar vida ou gerar morte. Com as minhas palavras eu posso destruir, ou seja, matar ou criar, dar vida. Marcos capítulo 4, verso 2, diz que as nossas palavras são como sementes lançadas ao solo. Se semearmos erva daninha, eu semeio guanchumba, eu semeio capinha-noni, se eu semear tudo isso, eu não vou colher arroz. Se eu falar morte e destruição para a minha vida ou para a vida daqueles que me cercam, ou seja, semeando erva daninha, é isso que eu vou colher. Mas se com nossas palavras semearmos coisas boas, então colheremos coisas boas para a nossa vida. Mais uma vez vendo, porque a morte e a vida estão no poder da língua. O poder, queridos, não está nas armas. O poder não está na política, o poder não está nos médicos, o poder não está no conhecimento, o poder está na língua. Posso ouvir um amém? A escolha é nossa, morte ou vida, bênção ou maldição. Tiago, capítulo 3, verso 4, aquilo que eu falei no começo sobre o navio. Observai, por exemplo, os navios, embora sejam de grande porte, e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, de acordo com a vontade do piloto. Um navio em alto mar, ele está sujeito a tempestades, ele está sujeito a grandes ondas, mas o capitão dirige aquele navio para onde ele tiver vontade, com um instrumento bem pequeno chamado
leme. Da mesma forma nós somos os capitães, ou seja, cada um de nós é o capitão da sua vida. Cada um de nós é o capitão do seu destino. Cada um de nós é o capitão da sua família. Cada um de nós vai levar esse navio para onde ele quer. O navio da saúde, o navio das finanças, o navio da família, o navio de tudo quanto lhe diz respeito. Nós levaremos para onde quisermos. Por quê? A minha língua é o leme do barco da minha vida. Diga assim, a minha língua é o leme do barco da minha vida. Guarde isso aqui, ó. Problemas, tempestades da vida podem tentar levar-nos para doenças, problemas familiares, financeiros, mas o nosso leme, a língua, tem o poder de virar nossa vida para bênçãos, saúde e prosperidade. Ouçam, amém? O que falarmos, nós colheremos. Diga para o seu vizinho assim, ó, preste atenção ao que você fala. Preste atenção mesmo, porque aqui, ó, fale de doenças, de fracassos, de medos, e os terás. Diga eu não posso, e cada vez você poderá menos. Diga eu não consigo, e cada vez conseguirás menos. Diga estamos em crise, e cada vez a crise aumentará. Ah, mas isso é pensamento positivo ou negativo? Não, é semeadura. A boca fala o que está cheio o coração. Se nos enchermos da palavra de Deus, falaremos a palavra de Deus. Romanos 12:2 diz, e não vos conformeis, não entreis na forma, não entreis no molde deste mundo, que é negativo, que fala o que não presta, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Vamos nos encher da palavra de Deus, vamos falar a palavra de Deus sobre tudo quanto nos diz respeito e vamos ver as mudanças que vão ocorrer. Amém? Por exemplo, ó, vamos lá, diga aos seus filhos, és um teimoso, é um burro, não presta para nada, seu danado, e é isso que ele vai ser. Diga, eu não sou reconhecido no meu trabalho, e você verá que vai ser menos reconhecido cada vez mais. É isso que vai acontecer. Diga assim, a minha situação atual é o resultado do que semeei ontem. Ontem, o mês passado, o ano passado. E isso, queridos, não tem nada a ver com o diabo ou com Deus. Fomos nós que falamos, fomos nós que semeamos essas sementes. O meu hoje, diga assim, o meu hoje é o resultado da minha semeadura de ontem. Estamos colhendo hoje o que semeamos ontem. Fique bem claro isso. Alguns exemplos de conversações negativas. Por exemplo, surge uma dor no peito e a pessoa na hora já estou à beira de um ataque cardíaco. Já está acontecendo. Já sinto até o formigamento da mão. A pessoa esquece, por exemplo, um nome. Por exemplo, normal, cada um de nós esquece. Aí a pessoa o Alzheimer está me pegando. Eu já estou tendo Alzheimer. A minha família teve Alzheimer, o próximo sou eu. Ou seja, isso aconteceu mesmo. Não vou dar o exemplo de quem. Até falei, quando uma irmã até vou dizer mesmo, uma irmã de Fortaleza estava aqui, agora no aniversário de minha mãe, e aí eu falei, citei o exemplo, nós estávamos com a igreja perto do Shopping Iguatemi, lá em Fortaleza, uma região muito boa. E tinham as pessoas que tinham tanto medo de assalto, mas tanto medo de assalto, que nos 6 anos que nós ficamos ali, 6 anos e pouco, umas 10 pessoas foram assaltadas. Quem foi assaltado? Só os que tinham medo. Por quê? A pessoa vive falando que a violência é grande, que os ladrões estão por toda parte e o próximo posso ser eu. Quem vai ser o próximo? Não tenha dúvida. Um agricultor, por exemplo, semeia a sua semente, mas declara, eu já sei que com a minha má sorte vai chover tanto que não vai dar nada. Ou então, vou semear,
mas estou com tanto azar que não vai dar chuva nenhuma, vai ser a maior seca. Palavras são sementes que produzem conforme a sua espécie. Ou então pessoas negativas. Vamos dizer, a mulher, mas serve para o homem também. Quando éramos noivo, o meu marido era simpático, delicado, doce e me tratava bem. Agora é bruto. Parece que já nem gosta mais de mim. Se duvidar, tem outro. O que vai acontecer? E então, quando as coisas acontecem, a pessoa ainda diz: ó Deus, por que deixaste isso acontecer comigo? Que mal eu fiz para receber tamanho castigo? Marcos, capítulo 4, verso 26 a 29, nós lemos o seguinte, ó. O reino de Deus é semelhante a um homem que lançou a semente sobre a terra. Enquanto ele dorme e acorda, durante a noite, noites e dias, a semente germina e cresce, embora ele desconheça como isso acontece. A terra por si mesma produz o fruto. Primeiro surge o quê? A planta, depois a espiga e mais tarde os grãos que enchem a espiga. Assim que as espigas amadurecem, o homem imediatamente lhes passa a foice, pois é chegada o tempo da colheita. Da mesma forma, as nossas palavras são sementes que frutificam conforme a sua espécie. A pessoa fala, parece que nada aconteceu. Dali um tempo, porque é assim, ó, eu costumo dar um exemplo dessas duas coisas. Por exemplo, uma rúcula, em 3, 4 dias ela brota, em 15 dias você corta ela. A salsa leva 27 dias mais ou menos para brotar, demora um pouco mais para dar. Um cedro, ele leva 40 anos para poder frutificar. Mas vai frutificar. Então eu falo uma palavra hoje, pode ser que passe 1 ano, 2 anos, nada aconteça, mas um dia, mas como é que pode? Faz um exame de quando é que você plantou. Mas aí, alguém pode perguntar assim, ó, existe solução para o problema? Eu digo sim, existe solução para o problema. Qual? A confissão da palavra de Deus. Vamos ler junto? A confissão da palavra de Deus. E o que é confessar? Confessar é declarar com a boca o que se acredita no coração. A boca fala do que está cheio o coração. E nós podemos confessar, nós podemos declarar a nossa fé nas promessas de Deus ou nas ideias dos homens. Eu acredito em Deus e nas suas promessas, ou acredito nas ideias dos homens, nas más notícias negativas que a mídia traz todo dia. Porque se nós formos ver, por exemplo, começa a ver o jornal ali à tarde já com aquela, na Bandeirante, depois passa para a SBT, depois passa para a Globo, depois passa para a Record, você vai ver que um busca a pior notícia do que o outro. Para que isso? É um objetivo de Satanás, para que nós percamos a fé, para que nós falemos só o negativo, não saiam mais da rua, porque nós precisamos mudar tudo isso em nome de Jesus. Posso ouvir um amém? Veja bem, ó, confessar a palavra é verbalizar, é falar a palavra de Deus com a nossa boca. Veja o que Deus diz para Josué, Josué 1:8, ó, que o livro da Torá, ou seja, o livro da lei, esteja sempre nos teus lábios, medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de agir em conformidade com tudo que nele está escrito. Deste modo serás o quê? Vitorioso em todas as tuas empreitadas e alcançarás bom êxito. Por exemplo, pela manhã, não precisa ficar pedindo. Senhor, obrigado, porque este é o dia que o Senhor me deu, e eu sei que neste dia eu serei conduzido pela tua boa mão e comerei o melhor desta terra. Por quê? Porque eu sou teu filho e a tua palavra diz que o melhor é para os filhos. Ou seja, você vai falando a palavra e você vai tomando posse disso.
Salmo 91 mesmo. Obrigado, Pai, porque a tua palavra declara, e eu creio que nenhum mal me sucederá, que praga alguma chegará à minha casa, que em paz eu sairei e em paz eu voltarei. Nenhum mal me sucederá. Nada. Por quê? Porque a tua mão está sobre a minha vida. Palavra. Vamos falar a palavra. E esse livro, não se apartando dos nossos lábios, as coisas mudam radicalmente. Amém? Não se aparte da nossa boca a boa palavra de Deus. Só então seremos prósperos nessa vida. Amém? Não fale morte, fale vida. Pois a palavra de Deus gera vida. Portanto, diga assim, mude as circunstâncias contrárias da vida pela confissão da palavra de Deus. Mude as circunstâncias contrárias da vida pela confissão da palavra de Deus. Mas eu estou vendo, olha aqui. Não fale o que você está vendo. Seja como Isaac. Ele estava vendo a seca, mas ele se negava a falar aquilo. Ele se negava, disse, puxa, não vou plantar. Vou guardar essa semente para o ano que vem. Se eu plantar agora, a seca vai destruir. Não. Não se deixe guiar pelas notícias negativas que só lhe dizem, está tudo mal, está tudo em crise, isso vai acabar mal. Jogue o negativismo no lixo. Renove a sua mente com a palavra de Deus. Nos deixemos guiar por Deus e por sua palavra. Por isso, leia o que Deus diz. Fale o que Deus fala. E veja a sua vida mudar radicalmente. O que é ser cristão? É ser a reprodução de Cristo em seu caráter e em sua missão. O que Jesus disse? Eu só falo aquilo que ouvi o meu Pai falar. E eu só faço o que eu vi o meu Pai fazer. Nós somos a reprodução dele. Então só falemos o que a palavra de Deus fala, o que Deus falou através da sua palavra. Não olhemos circunstâncias, não olhemos para o negativo, olhemos para a palavra de Deus e lancemos essas sementes, que no devido tempo nós vamos colher. Posso ouvir um amém? Então fale somente o que Deus diz em relação à sua vida, em relação à sua saúde, às suas forças, à sua família, às suas finanças. Deus já demonstrou o seu amor por cada um de nós. Ele já demonstrou, quando ele enviou seu filho. João 4,9, 1 de João 4,9 diz assim, nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele nós, o que diz ali? Vivamos e não morramos. Vivamos. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou a nós e enviou seu Filho para propiciação, ou seja, para pagamento. Ele pagou o que nós devíamos pelos nossos pecados. Mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando nós ainda éramos pecadores. Muitos têm um grande engano que Satanás bota. Não, a hora que eu parar de fumar. Não, a hora que eu parar de me prostituir. Não, a hora que eu parar de fazer o mal. Aí eu venho para Cristo. Não, querido. Venha como está e Cristo vai te transformar. Posso ouvir um amém? E acabou. Use a sua boca para semear a palavra de Deus na sua vida, finanças, família e aonde você estiver. Declare sempre, sou próspero, tenho em abundância. Sou próspero, tenho em abundância. Jesus foi feito pobre para que eu fosse rico. Posso ouvir um amém? Todas as minhas necessidades são supridas por Deus. As bênçãos andam atrás de mim e estão me alcançando. Deuteronômio capítulo 28, depois você lê em casa. Promessa. Filipenses 4,19. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá
todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. E eu acredito que todas. Não há necessidade que não possa ser suprida por Jesus Cristo. Amém? Só depende da semeadura. Então veja bem. Diga assim, confesse assim, ó. Obrigado, Pai, porque as minhas necessidades já estão supridas em Cristo Jesus. Amém? Outra promessa. E aí vai entrar o 28 que eu falei para vocês, ó. E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Nós já vamos começar a ver isso sobre o Brasil. Posso ouvir um amém? E todas essas bênçãos virão a ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Bendito serás tu na cidade e bendito serás no campo. Amém? Confissão, vamos confessar aí. Diga, obrigado, Pai, porque estou ouvindo a tua voz e guardando os teus mandamentos. Obrigado, porque tu estás me exaltando, quer dizer, sobre a terra. Obrigado, Pai, porque todas as bênçãos estão me alcançando. Estou sendo abençoado em todo lugar, onde eu estiver ou onde eu for. Amém? Comecemos a agradecer. Não precisa ficar pedindo. Não, Senhor, glória a Deus. Estou sendo reconhecido no meu trabalho. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem me exaltado. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem me levado em vitória. E são muitas promessas. Tem várias, depois eu posso passar para vocês. E tem promessa para nós mesmos, para si mesmo. Sou filho de Deus, sou salvo, sou guiado pelo Espírito de Deus, sou mais que vencedor. Tudo posso, tudo consigo naquele que me fortalece. É isso que tem que sair da nossa boca. Ah, eu sou um coitado, ninguém me ama, ninguém me quer. É a famosa o Arde, qual é? O Lip Arde, como é que é? Ó céus, ó terra, ó... E é só ó. Não! Palavra de Deus na nossa boca. Mudemos circunstâncias. Promessa, querido, Salmo 91, ó. Nenhum mal, aí você pode, me sucederá, nem praga alguma chegará à minha tenda, porque aos seus anjos dará ordem a meu respeito, para que me guardem em todos os meus caminhos. Dar-lhe-ei abundância de dias, Deus dizendo, e lhe mostrarei a minha salvação. E você pode declarar, Pai, obrigado, porque eu vou viver todos os dias que o Senhor projetou para mim. Amém? Confissão de novo, diga assim, obrigado, Pai, porque nenhum mal me sucederá, pois tu estás dando ordem aos teus anjos para me guardarem em todos os meus caminhos. Obrigado, Pai, porque estás dando abundância de dias ao teu servo, ou à tua serva. Amém? Para a sua saúde, para a nossa saúde, ó. Pelas feridas de Jesus, estou sempre curado. Deixa eu lhes dizer uma coisa. O sacrifício de Cristo na cruz, ele está no presente contínuo. Ou seja, aquilo que foi feito 2000 anos atrás, continua sendo feito hoje. A cruz é tão real hoje como foi há 2000 anos atrás. Então eu posso dizer sempre, ó, estou sendo curado, estou sendo purificado, estou sendo salvo, estou sendo santificado, estou sendo justificado, porque a cruz é real em minha vida, a obra da cruz é real na minha vida. Posso ouvir um amém? Pelas feridas de Jesus, viverei longos dias, em paz, com saúde, em comunhão com Deus e frutiferamente. Nós temos que declarar isso sobre a nossa vida. Chega de coitadismo. Chega dessa era maldita que esteve por longo tempo sobre a nossa nação. Vamos começar um novo tempo. Amém? Diga assim, tenho e sempre terei saúde e proteção, porque nenhum mal me sucederá, nem praga alguma
chegará à minha casa. Outra promessa. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E pelas suas pisaduras, pelas suas feridas, pelas suas chagas, fomos, diga assim, eu fui sarado. Diga assim, eu não ando pelo que vejo, pelo que os relatórios médicos dizem. Vamos de novo, ó. Eu não ando pelo que eu vejo, pelo que os relatórios dos médicos dizem, ou mesmo pelo que sinto. Eu digo que estou, como a Bíblia diz que eu estou sarado pelas feridas de Jesus. Amém? Agora, para encerrar, o que fazer com as palavras negativas? O que fazer com o que nós semeamos de errado? Se inadvertidamente ou propositalmente nós proferimos palavras negativas acerca de si mesmo, acerca da família, do cônjuge, das finanças, etc., o que fazer? Eu aconselho, pegue um bloco de notas e anote cada palavra negativa. Pega um tempo, ore a Deus, peça para o Espírito Santo trazer. E anote cada frase negativa que você costuma dizer ou semear. E em primeiro lugar, arrependa-se delas diante de Deus. Peça perdão, confesse, peça perdão. E a seguir, anule-as em nome de Jesus, dizendo assim, ó, anulo, cancelo e torno sem efeito cada palavra negativa que falei. Aí diga com quem você falou, para quem você falou, e aí declare em nome de Jesus. E se, por descuido, você tornar a proferir essas palavras, arrependa-se novamente. Quebre todo o seu poder uma vez, quantas vezes forem necessárias. É a mesma coisa, por isso falamos sobre o agricultor que sai a semear. É a mesma coisa que arrancar ervas daninhas da lavoura ou do jardim. Sempre que elas nascerem, nós vamos lá e arrancamos. Elas vêm de novo, nós arrancamos. Assim vai arrancando cada palavra negativa que você venha proferir sobre si mesmo, sobre o seu trabalho, sobre a sua finança, sobre a sua família, sobre o seu cônjuge, sobre tudo quanto lhe diz respeito. Amém? E desta maneira, queridos, vamos realmente mudar, mudando as circunstâncias pela confissão da palavra de Deus. E vamos realmente crer que em Cristo nós podemos todas as coisas, que somos guiados pelo nosso Deus. E desta forma, vamos colocar todo o negativismo aonde ele deva estar, na cruz do Calvário. E trazermos o que Cristo conquistou para nós. Amém? Feche seus olhos. Vamos agradecer a Deus. Eu acredito, novo tempo começa a partir de hoje, em nossa nação, em nossas vidas. E como igreja, queridos, nós vamos gerar, nós vamos irrigar, nós vamos aguar com a palavra de Deus, cada promessa que Deus fez para nós individualmente, para nós como família, para nós como igreja, para nós como nação. Pai, nós te louvamos por esta manhã. Eu te louvo por cada um dos que aqui estão, te louvo pelos que estão nos vendo através da internet. Ministra de uma forma especial a cada um e que realmente a partir de hoje haja um cuidado sobrenatural com aquilo que nós formos falar. Pai, coloca uma tranca na nossa boca. E assim como aquele anjo pegou com a tenaz, aquela brasa do altar e purificou os lábios de Isaías, que os nossos lábios sejam purificados. E que a partir de hoje não saia nenhuma palavra negativa em relação a nós mesmos, em relação ao nosso cônjuge, à nossa família, à nossa finança, a tudo quanto diz respeito a nós, à nossa nação, aos nossos autoridades,
tudo quanto diz respeito a nós, não saiam mais palavras negativas da nossa boca, que nós não sejamos mais guiados pelas circunstâncias negativas, mas que nós sejamos guiados pela palavra de Deus. E a partir de hoje sejamos realmente bocas proféticas, homens e mulheres apostólicos e proféticos, mudando as circunstâncias pela semeadura da palavra de Deus. E a palavra de Deus não se afastando de nós, dos nossos lábios, da nossa vida, nós possamos ver as bênçãos vindo e nos alcançando. Pai, nós arrancamos nesta manhã toda palavra negativa. Assim como o agricultor arranca a erva daninha da sua lavoura, nós arrancamos, ó Pai, neste momento e tomamos num ato de fé, declarando que anulamos, cancelamos e tornamos sem efeito toda palavra de morte, toda palavra negativa, toda palavra que não esteja em concordância com a palavra de Deus. Nós arrancamos nesta manhã e declaramos que a partir de hoje, a nossa semeadura será uma semeadura de vida, de bênçãos e de prosperidade em todas as áreas, de redenção, de restauração, de cura e de milagres. Porque nós somos filhos e servimos a um Deus de milagres, a um Deus de promessa, a um Deus que zela pela sua palavra. Obrigado, Pai, por esta manhã. Muito obrigado. E que esta palavra jamais se afaste dos nossos lábios. E nós daremos a Ti sempre o louvor, a honra e a glória, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Amém? Glória a Jesus.